Olá, Nuski, tudo bem? O tema desta aula é os conflitos da Guerra Fria. Vamos à aula? O período da Guerra Fria foi marcado por disputas econômicas e ideológicas entre as potências. Eram conflitos indiretos, os quais geraram muitas crises e transformaram todo o planeta em um barril de pólvora, prestes a explodir, colocando frente a frente os interesses capitalistas e socialistas. Vamos conhecer alguns exemplos de conflitos desse período. Após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi dividida em duas, que tiveram como fronteira o paralelo 38, Coreia do Norte, socialista, e Coreia do Sul, capitalista. Em meados de 1950, os norte-coreanos iniciaram a ofensiva militar à Coreia do Sul. E qual era o objetivo? Unificar o país. E isso provocou a intervenção das tropas dos Estados Unidos. O conflito estendeu-se até 1953, quando foi assinado o Armistício, tratado que suspendia as hostilidades. Não se trata propriamente de um acordo de paz, e ele consolidou a divisão entre as duas Coreias. Marcatismo, década de 1950. Comandado pelo senador conservador Joseph McCarthy, o Comitê de Atividades Anti-Americanas do Congresso estadunidense tinha como função principal policiar supostos simpatizantes do comunismo, do socialismo ou da União Soviética. Na década de 1950, muitos estadunidenses foram perseguidos e processados, em um ambiente de profunda tensão e desconfiança, como se o país e o modo de vida americano estivessem seriamente ameaçados pelo comunismo. O movimento dos não-aliados e o terceiro mundo, uma alternativa à bipolarização. Em 1955, diversos países recém-fundados da África e da Ásia se reuniram em Bandung, na Indonésia, para criar uma alternativa à crescente influência das duas superpotências. Eles surgiram por meio de um processo de luta pela libertação colonial e romperam séculos de domínio europeu. Isso fez surgir o movimento dos não-alinhados, que agregava países pobres dispostos a manter a neutralidade sem se envolver na Guerra Fria, um embate ideológico entre o mundo capitalista e o mundo socialista. A expressão terceiro mundo, usada para designar os países subdesenvolvidos durante a Guerra Fria, foi popularizada pela imprensa francesa ao cobrir a Conferência de Bandung. Ocorreu aos jornalistas uma analogia ao terceiro estado da época da Revolução Francesa, os camponeses, os trabalhadores e a burguesia, que se opunha ao terceiro estado, a nobreza, e ao segundo estado, o clero. Os países capitalistas desenvolvidos formariam o primeiro mundo, os socialistas seriam o segundo mundo e os países pobres reunidos em Bandung constituiriam o terceiro mundo. Isso representava que o terceiro mundo era um grupo de países que tinha em comum uma característica, a pobreza. Era, em sua maioria, ex-colônias de exploração, cuja história foi marcada pela intensa expoliação imposta pelas antigas metrópoles. Entretanto, quase meio século após a Conferência de Bandung, o terceiro mundo mantém suas características básicas. Vale ressaltar que o significado da expressão mudou ligeiramente. Os países subdesenvolvidos são atualmente designados países em desenvolvimento. Esse termo foi criado para dar a dimensão histórica dos desafios que esses países precisam ultrapassar. Segundo defensores da expressão, ela é mais correta porque retira o prefixo sub, que é considerado depreciativo, e aponta para uma realidade que, embora muito complexa, é acompanhada de constantes mudanças com avanços e retrocessos. A Guerra do Vietnã, de 1960 a 1975. Quase todo o Sudeste Asiático foi colonizado pelos franceses no final do século XIX e início do século XX. Durante a Segunda Guerra, os japoneses ocuparam a região. No final do conflito, o líder comunista Ho Chi Minh assumiu o governo do norte do Vietnã,
proclamando a República Democrática do Vietnã, com sede em Hanoi, e estabeleceu um governo socialista. No Sul, os franceses organizaram um governo anticomunista, com sede em Saigon, e tentaram retomar o controle de todo o país. A luta entre os norte-vietnamitas e o exército francês durou até 1954, quando os franceses foram derrotados. Nos acordos que se seguiram, o Vietnã ficou dividido em dois: Vietnã do Norte, socialista, e Vietnã do Sul, capitalista. Os acordos determinaram, porém, que o Vietnã seria unificado por meio de eleição livre. Como o governo do Norte contava com forte apoio popular e certamente venceria a eleição, o pleito nunca aconteceu. Os governantes capitalistas do Sul, temendo ser derrotados, sabotaram os esforços para sua realização. A partir de 1957, as tensões tornaram-se agudas. O governo do Vietnã do Sul, ditatorial, corrupto e anticomunista, reprimiu ferozmente a oposição, prendendo e executando dezenas de milhares de pessoas. Os Estados Unidos apoiaram financeiramente esse governo e treinaram seus militares. Em 1960 foi criada no Sul, apoiada pelo Vietnã do Norte, a Frente Nacional de Libertação, organização guerrilheira cujos adeptos eram chamados de Vietcongs. Nesse ano foi deflagrado claramente o conflito que ficou conhecido como Guerra do Vietnã. De um lado, os guerrilheiros Vietcongs e soldados do Vietnã do Norte. De outro, o exército do Vietnã do Sul e as tropas dos Estados Unidos, que chegaram a somar 500 mil soldados. A guerra durou mais de uma década e estima-se que aproximadamente de 3 a 4 milhões de vietnamitas morreram, tanto no norte quanto no sul, além de outros 2 milhões de cambojanos e laosianos arrastados para a guerra com a propagação do conflito, além de cerca de 60 mil soldados dos Estados Unidos. Em 1973, derrotados, os Estados Unidos assinaram um acordo de paz e retiraram seus soldados do Vietnã. Em 1976, o país foi reunificado sob um governo socialista com a capital em Hanoi. Apesar da derrota no Vietnã, os Estados Unidos realizaram intervenções militares generalizadas no Pacífico, visando conter a expansão do socialismo. Essa política estadunidense criou na região um cinturão de países aliados aos Estados Unidos, conhecido como Cordão Sanitário.